E é tão bom o trabalho que a mídia militante tenta derrubar ele. Então, tudo que nós puder fazer para blindar o trabalho dele, certamente deve ser feito. Tarcísio escolhe advogado filiado ao PT para ser ouvidor da Polícia Militar da Polícia em São Paulo. O advogado Mauro Caseri já ocupava o cargo de chefe de gabinete da atual gestão e ele, que tem filiação ao Partido dos Trabalhadores, agora foi escolhido pelo Tarcísio como ouvidor das polícias de São Paulo. Vamos lá, Fabi, começar contigo. O que achou? Bom, eu não tenho como achar, né? Mas também é preciso dizer a verdade aqui, né? Os 3 candidatos da lista eram comprometidos ou são comprometidos com pautas esquerdistas. É muito comum nesse cargo aí de ouvidoria sempre ter a esquerda ali, né? Parece que ali não se abre mão jamais, né? Porque obviamente, né, tem a sua importância de controle até da própria polícia. E a gente está enfrentando uma fase bem difícil aqui no estado de São Paulo. Eu fiquei bem preocupada com o nome, porque é um nome que já fritou o Derrite. Então, talvez, eu não sei realmente quais, né, os detalhes que o Tarcísio decidiu por este nome entre os 3, porque os 3 realmente não são ligados à esquerda, mas até para a proteção do Derrite. Né? Eu considero o Derrite uma das joias do governo Tarcísio. Vamos ver se o próprio Tarcísio vai proteger o que está fazendo a grande propaganda dele. Não sei se contaram para ele, porque a gente sabe que muitas vezes os políticos têm a visão do marqueteiro, não a visão de quem está acompanhando política ou quem mora em São Paulo. Eu moro em São Paulo e conheço isso aqui bem, né? E digo para vocês que a esperança ali é o Derrite. Se for a cabeça dada do Derrite por pressão, seja ela da própria polícia, seja por ela da ouvidoria, ou seja ela ali pela imprensa, será um recado muito bem dado e acho que se perderá muito politicamente, mas aí cabe a eles averiguarem aí se vale a pena ou não, mas tá difícil. Isso está em lei, tá? Essa obrigação de obedecer essa lista tríplice. E você, Silvio, como analisa? Desculpa, Brown, só uma coisa. Fabiana, você que está com a lei aí, quem é que forma a lista tríplice? De onde vem a lista? Vê na lei aí, se puder, enquanto coisa fala. Vou pegar, peraí. Tá bom. Vai lá, Silvio, enquanto isso. Tá procurando só para não atrapalhar a fala dela. Oi, estava fechado o áudio, Silvio, agora sim. Fala aí. Não, eu não sei se a Fabi vai continuar a fala ou se ela vai pesquisar, só para entender aqui. Olha, eu acho que... né, Fabi? Eu acho que você tem a figura do ouvidor, né? O ouvidor tem que ouvir, deixa lá. Eu acho que pode colocar. Eu também não sei como é formada essa lista tríplice. Acho que o governador Tarcísio de Freitas faz um bom trabalho. Acho que o secretário de Segurança Pública, o Guilherme Derrite, faz um bom trabalho. E o que a gente assiste, Brown, é uma tentativa, e é isso que me incomoda particularmente, de demonização da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que é uma polícia honrada, preparada, uma das polícias mais bem treinadas do Brasil, que faz um grande trabalho. É um estado, o estado de São Paulo, se você olhar a população de São Paulo, as condições, por exemplo, do litoral, onde o PCC se instalou por conta do Porto de Santos, né, do envio de cocaína, sobretudo, para abastecer os mercados na Europa e na Oceania, Ásia e por aí vai. A polícia faz um grande trabalho e não é fácil ser policial no Brasil, porque você já parte de uma mídia que vai combater o teu trabalho, eles vão te perseguir, eles são a favor do direito do bandido, tem uma certa bandidolatria que ela está incorporada às redações, à imprensa no Brasil inteiro, e aqui em São Paulo não é diferente com os grandes jornais, assim como acontece no Rio de Janeiro, com as organizações Globo, aqui não é diferente, com a Folha de São Paulo, com o Estado de São Paulo, sempre foi assim. Então, o policial ele sai para a rua, a farda naquela hora é a lei, ele está empenhando a vida dele, e ele é um pai de família, ele é um pagador de impostos que ganha mal, na maioria das vezes. Ele está empenhando a vida dele para defender uma sociedade, para defender uma outra família que não é a dele. Então, não é fácil.
E aí você tem o ouvidor de polícia, que vai escutar histórias sobre maus policiais. Tem maus policiais? Claro que tem. O sujeito que atira alguém de uma ponte não é bom policial. Assim como tem uma porcaria de jornalistas por aí. Então, tem médicos muito ruins. Então, isso existe em qualquer profissão. O ouvidor ouve, entrega para uma corregedoria, cumpre o trabalho e ele é punido, e acabou. Então, se é filiado ao PT, ao PSDB, ao PSOL, ao PL, para mim pouco importa. Eu acho que a figura do ouvidor ela é menor nesse processo. O que acontece é que há uma fábrica de histórias e narrativas para atacar a instituição da Polícia Militar. E no estado de São Paulo, agora, aparentemente, é a bola da vez. Você já está com o nome aí, ô Fabi? Também estou aqui, mas se quiser, vai lá, explica aí. Então, assim, quem acaba decidindo, Salles, que você perguntou, é o CONDEP, Conselho Estadual de Defesa e Direitos da Pessoa Humana. Está determinado na lei, até passei para o nosso produtor, a Lei 7.576 de 91, e está no artigo 3 e 5º. Né? Então, realmente, são eles que nomeiam esses 3 nomes, por isso até a importância de ter consciência desses conselhos, porque muitos deles, não só na área de segurança, são dominados pela esquerda. Parece que a direita só se preocupa com o conselho tutelar, né? E esses outros todos aí, olha só que conselho importante. Mas eu preciso fazer aqui também um PS, né? Um pensamento suplementar, que o Tarcísio, ele tem a LESP na mão. Então, se ele quisesse, né, ele conseguiria mudar esse tipo de nomeação. E seria importante, tá, gente? Porque sempre quando você fica preso a esses nomes, nomes que já tem um conselho específico para isso, você está já cedendo a pauta da esquerda, e aqui em São Paulo é questão de sobrevivência, né, em relação ao crime organizado. Então, sempre tem uma saída, tá? Então, infelizmente, não se olhou esse tema com carinho. E agora nós temos aí a ouvidoria, é realmente muito importante. Mas eu sei pelo lado dos policiais que a ouvidoria é bastante, né, assim, imparcial, e quem paga os processos que passam pela ouvidoria são os próprios policiais. Então, é uma forma de você não dar tanta moral à tropa. Então, isso me preocupa com o Derrite também. Fala, Salles. Veja só, essa é uma situação típica quando você está acostumado a trabalhar na máquina pública, conhece a máquina pública por dentro. Eu fui secretário várias vezes aqui em São Paulo, fui ministro e tudo. A primeira coisa que eu teria feito numa situação como essa, e obviamente isso fica de aprendizado, você vai em cada um desses conselhos que indica cargos importantes que você sabe que tem potencial para te criar um problema, faz o que a Fabiana estava falando, altera a lei, que por sua vez cria o conselho, estabelece quem está sentado nas cadeiras do conselho, você troca os conselheiros, e aí lá na frente, quando você tiver que escolher o ouvidor, você não tem um conselho aparelhado justamente porque a cadeira está feita para ter uma pessoa aparelhada. Existe uma regra de aprendizado na administração pública que justamente impõe um procedimento, impõe uma lógica, diz, olha, se você sabe que uma coisa vai dar problema lá na frente, e ouvidor das polícias sempre foi um problema no estado de São Paulo. Eu me lembro quando eu era secretário nas outras vezes, ouvidor da polícia, isso não é culpa do Tarcísio nesse momento, porque o ouvidor da polícia sempre foi um petista chato, ongueiro, filho da mãe, que ficava lá perseguindo os policiais. O que você faz quando você identifica um problema que é recorrente? Você vai na raiz do problema. Qual é a raiz do problema? É a lei estadual que determina qual é o processo de escolha de ouvidor. Bom, quem tem controle da Assembleia Legislativa, como a administração atual tem, escolhe um relator, pede para fazer um projeto de lei e manda votar para regular esse troço. Não é para colocar um passador de pano na ouvidoria. Ninguém quer isso. O Silvio Navarro fez um comentário correto aqui. É óbvio, evidente que ninguém quer passar a mão na cabeça de maus policiais, mas você não pode ter um ouvidor que parte da premissa que a polícia é bandido e o bandido é vítima do processo social. Ou seja, criminaliza a polícia e romantiza bandido. E é isso que esses tipos de ouvidores, que vêm passando ano após ano, administração após administração, eles têm feito, porque eles vêm de uma matriz ideológica, eles vêm de um meio que todos pensam assim. Não é à toa que essa lista tríplice que veio para o Tarcísio escolher eram 3 nomes ligados, ou outrora ligados ao PT, e provavelmente com essa visão
que bandido é vítima do processo social e a polícia que é o bandido. Esse é o problema. Você não pode ter um ouvidor desse jeito. Você tem que ter um cara independente, mas não um cara com viés ideológico antipolícia. Para a gente fechar, Marcon. Não que ser filiado a algum partido, tu tenha participação. Eu, por exemplo, já fui filiado ao PSDB, é um momento triste da minha vida, mas lá quando eu tinha 17 anos, o PSDB era quem era oposição ao PT. Claro que o cara, para ser filiado ao PT, boa gente não é, como a gente costuma dizer lá no Rio Grande do Sul. Mas a gente precisa entender, o Salles falou ali que o Tarcísio devia ter se preocupado, o secretário devia ter se preocupado, realmente devia. Mas a gente sabe que o Tarcísio pegou um estado aí que ele tinha muita coisa para se preocupar. Vamos torcer que o rapaz aí não incomode, como muito bem falou a Fabi, o Derrite é uma joia do país, né? Ele vem fazendo um trabalho incrível e é tão bom o trabalho que a mídia militante tenta derrubar ele. Então, tudo que nós puder fazer para blindar o trabalho dele, certamente deve ser feito. Assista também o Bradock Show ao vivo. Em coletiva, Nicolas Ferreira afirma não ter birra com o STF, mas denuncia perseguição. Deputado federal Nicolas Ferreira afirmou que não possui birra com o Supremo Tribunal Federal, mas sim que ele e outros colegas parlamentares de direita estão sendo perseguidos pela corte. Vamos ver. Em 2026, Jair Bolsonaro, com todo esse exército que tem aqui atrás, nós iremos fazer a maior bancada do Senado para poder pautar e reequilibrar esse país. Esse é o recado que eu tenho para aqueles que estão usurpando o seu poder, que acham não, que tem certeza, que tem até poderes sobrenaturais, porque agora estão fiscalizando até oração de pastor, oração de padre, na verdade, porque padre agora não pode mais fazer prece. Ou seja, nós somos a verdadeira voz do povo. Que fique bem escrito isso aqui nesse dia, de que o mundo ele dá voltas, e pode ter certeza que nós retornaremos ao poder real nesse país e teremos orgulho novamente de ver essa pátria verde e amarela. Obrigado, senhores. Vamos lá, Fabi, começa contigo, o que achou da manifestação? Excelente. Esse pessoal aí não decepciona, todos que estavam ali, tá bom? Realmente a gente sabe o trabalho não é perseguição, não é birra. O Supremo está fazendo isso, está tirando o poder de parte do Congresso. Agora, o que eu fico assim abismada é que a gente já sabe os nomes, a população já separou o joio do trigo aí, os deputados, e os deputados podem ficar tranquilos, que o povo sabe o que está acontecendo e quem quer o quê, tá? Tá bem na cara. Então, mas além disso, além de pensar em reeleição, além de pensar nessas coisas, me incomoda muito ainda ver uma margem de 300 e poucos votos, dessas aprovações todas do governo, e o governo reclamando, brigando, né, a faca praticamente, quem vai pegar na mão do MDB, por exemplo. O MDB está sendo disputado no tapa, né, dada a importância que colocaram nele aí. Então, eu olho para isso e vejo o Nicolas bravamente falando, né, cada dia melhor, e é um garoto aí jovem, ainda com bastante futuro pela frente, mas enfrenta coisas que, assim, tem que estar além do preparo, porque não tem faculdade nenhuma que te prepare para isso, né? Então, bem complicado, e eu não acho que o ano que vem vai melhorar. Tem uma coisa meio de bastidor ainda que não é oficial, mas se a mídia militante diz, a gente pode, né, dizer também que está dizendo o que ela disse, que o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, não sairá no recesso, nem o Gonê. Por que será? Né? Então, assim, cada valentia eu acho que pode ser bem retaliada. Então, peço para Deus para que não aconteça com nenhum desses, né, que realmente está lutando a boa batalha, de luta em luta. E você, Salles, que estava ali junto com o Nicolas na coletiva, o que achou dessa mensagem deixada por ele? Esse menino é muito bom. O Nicolas é um rapaz, assim, nosso colega meio do Marcon, um menino de ouro, super preparado, inteligente, fala bem, bons princípios, uma boa orientação. Esse menino vai muito longe. É o que ele falou, ele não tem idade ainda, não vai ter idade para ir para o Senado. Em 2026 ele ainda não terá 35 anos. Eu, por bem e por mal, já votei, então já vou fazendo aqui a propaganda, que vou lá para o Senado em 26 ajudar. O Nicolas não vai estar lá, mas vamos ter outros nossos lá. É o que ele falou, ele tem razão. Quer dizer, no desenho constitucional brasileiro, né, na maneira institucional desenhada pela Constituição, cabe de fato ao Senado colocar um freio nesses abusos todos. E o que a gente assiste no Senado, e não só no Senado, na Câmara dos Deputados, para outros assuntos, que não o controle judiciário, que não é nossa competência,
mas você assiste, na verdade, uma leniência, um silêncio, ou até um certo alinhamento, porque ou o cara tem rabo preso, telhado de vidro e rabo preso, ou está ganhando muito dinheiro para isso, e através disso, através daquilo. O fato é que se você não melhorar o nível dos que são eleitos, e nesse ponto o Marcon tem absoluta razão, esses caras não caem no Senado da República ou na Câmara dos Deputados de uma nave espacial. Essa turma é votada. Então, é importantíssimo a gente treinar a população para votar direito. Aumentou muito o nível de consciência. Você conversa com pessoas das mais humildes, as mais idosas, os mais jovens e tudo, aumentou muito o nível de conscientização, mas precisa melhorar mais. Porque, de fato, quem elege esses políticos são as pessoas, né? Então, agora eu tenho certeza que em 2026, eu tenho certeza disso, tenho certeza absoluta, que em 2026 nós vamos ter um Senado muito melhor, um Senado muito mais qualificado, muito mais conservador, e que eu espero consiga colocar as coisas no seu devido lugar, fazer a turma voltar para casinha. Diga, Marcon. Não, se o Salles não falasse que ele vai ter 35 anos em 2026, ninguém ia suspeitar, né? Foi uma informação realmente que me surpreendeu, né? Mas vamos lá. Mas, tirando isso, a gente tem, sim, uma informação importante. Nós da oposição, eu criei junto com um amigo meu, que é programador de uma empresa de Londres, o placarcongresso.com. E lá a gente consegue ver, inclusive, como os senadores votam. Nessa última leva, em 2022, nós, dos 27, temos 16. 16 senadores votam com nós e 2 estão ali no Centrão. Então, esses do Centrão, eles vêm para o lado de quem tá no governo. Se nós já considerarmos que temos 18 dos 27 da última vez, e nós conseguirmos fazer aí uns 30, 32 senadores, que não é nada impossível de se fazer em 2026, primeiro que a gente vai ter a presidência. Então, isso já é um ponto importante. O próprio futuro presidente da Casa Alcolumbre sabe que a tendência é que ele não permaneça no cargo por mais 2 anos a partir de 27, né? Porque a oposição deve ter maioria e Marinho deve ser o presidente do Senado a partir de 27. A grande questão é, para se empichar um ministro do Supremo, precisa de 54 votos. Então, a perspectiva ela é positiva. A gente teve, há 10 dias atrás, mais ou menos, o Randolph, o Voz Fina, para quem não conhece, protocolando um projeto vergonhoso de mudar uma proposição de como se elege os senadores lá da década de 60, que ele queria que só se votasse num para dificultar o avanço da direita no Senado. Não passou, virou chacota, até porque isso prejudicaria, inclusive, o centro. Ele retirou esse projeto, mas ele demonstrou ali uma preocupação de como vai ser a composição do Senado a partir de 2027. O presidente Bolsonaro deixou isso já muito claro, que a preocupação dele, claro, número 1 é a presidência, voltar à presidência, mas a gente não pode deixar de colocar os nossos melhores quadros para concorrer no Senado. E isso também com inteligência, né? A gente tem que ter, por exemplo, vamos pegar o exemplo do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, ele vai liberar uma vaga do senador Reis, que é a oposição total, e de um petista, do Paulo Paim, que está lá há 24 anos. Se nós lançarmos 4, 5, 6 candidatos de direita, nós vamos, mais uma vez, eleger um de direita e um de esquerda. Então, lá no Rio Grande do Sul, a gente está tentando costurar para que a gente tenha somente 2 candidaturas de direita, que o povo possa eleger essas 2 e que não dissipe votos, que fiquem concentrados ali. Se nós tivermos esse sucesso, que eu vejo muito mais plausível ter a maioria simples, ou seja, 41 senadores para ter o presidente, conseguir construir pelo menos uma proximidade dos 54, eu vejo uma grande possibilidade de nós, a partir de 27, sendo pauta assim, ó, primordial, retirar ministros do Supremo que não cumprem a Constituição. Inclusive, eu acho que pela primeira vez na história, a eleição do Senado vai ser levada a sério, porque por muitas vezes, eu, pelo menos na minha vida, dos meus 25 anos, não, brincadeira, não sou que nem o Salles, dos meus 37 anos, nunca vi uma eleição do Senado ser levada a sério. Nós vamos ter uma pauta central na eleição de 26, que é: eu vou votar em senador que se comprometer a caçar ministro do Supremo. Essa vai ser a pauta da eleição. Então, mesmo que devagarinho, a gente tem evoluído como sociedade. Fala, Silvio. E essa fala do deputado Nicolas não é birra com o Supremo, é perseguição. Não, é perseguição. Isso a gente fala há muito tempo, né? Aliás, a gente fala isso desde 14 de março de 2019, quando o ato institucional 4.781 foi instituído no Brasil de ofício pelo presidente da Corte, Dias Toffoli, sem sorteio,
e caiu nas mãos do relator Alexandre de Moraes. Mas vamos lá, eu acho que foi uma coletiva, né, uma coletiva da oposição, acho que estavam todos lá, o Nicolas, eu concordo, fala muito bem, tem um futuro brilhante pela frente, vai ser reeleito deputado federal, e essa composição do Senado é algo que também a gente tem dito, que talvez seja uma eleição mais importante até pensando no futuro do Brasil, na garantia das liberdades individuais e no restabelecimento da Constituição de 1998. E, claro, a partir daí, né, na volta da normalidade institucional no Brasil, a gente pensa que o Senado terá uma maioria conservadora, num espectro de direita, talvez com a ajuda até do centro, centro-direita. Estados como o Estado de São Paulo, por exemplo, que é o maior colégio eleitoral de todo o país, são 1/3 da eleição do Brasil passa por São Paulo. Ninguém é eleito para ser presidente da República, por exemplo, sem passar por São Paulo. São Paulo vai eleger 2 senadores conservadores. O Ricardo, não sei quem será o segundo nome, mas seguramente teremos ali, além do Salles, mais um senador conservador. No Rio Grande do Sul, onde o Marcon está, o Marcel Van Hatten vai ser eleito, e não sei qual é a composição também do xadrez político partidário até lá, mas eu acredito que o centro-sul do Brasil, centro-oeste, a região sudeste, a região sul, vai dar uma resposta muito robusta. E agora, com base no que saiu das urnas na eleição municipal, muita gente diz assim, a eleição municipal não tem nada a ver com 2026. Tem sim, tanto para deputado federal, quanto para senador, que é um cargo majoritário, presidente da República, tem sim. O prefeito é importante e a esquerda foi dizimada. Hoje o maior partido de esquerda no Brasil sequer é o PT, é o PSB. O PT tem 252 prefeituras. Para voltar para São Paulo, tem 4 prefeituras pequenas. É muito pouco para o partido que tem o presidente da República. Eu só queria repassar uma pergunta aqui, Brown, se você me permite, aos deputados. Nessa mesma coletiva foi falar da anistia. E o Arthur Lira, que está deixando a cadeira, empurrou a questão da anistia aos presos do 8 de janeiro para a próxima legislatura. Ou seja, se nenhum acidente de percurso acontecer até lá, se nenhum Severino Cavalcante, como em 2005 acontecer, eu imagino que o Hugo Mota será o presidente da Câmara. E aí eu pergunto, Marcon e Salles, muda alguma coisa no jogo político dentro do Congresso com a chegada do Hugo Mota, ou é a continuidade do que está aí? Salles, quer responder? Posso responder? Eu acho que o Hugo Mota tem um perfil... Primeiro, vamos admitir que ele, com ou sem candidato concorrendo, ele conseguiu o apoio da maioria, então ele vai ganhar a eleição para a Câmara dos Deputados. Eu acho que isso infelizmente, já está desenhado no sentido de que não há candidato de oposição nesse momento que consiga derrotar o Hugo Mota. Então, eu torço até para que tenha candidatura de oposição para você poder votar em alguém que realmente te representa. Mas o fato é que, como o Centrão se articulou muito fortemente, garantia que a Câmara continuasse na mão deles, né, dentre outras coisas, exigiu que tirasse, que o Arthur Lira exigiu que tirasse aquela tramitação do projeto de lei da anistia que estava lá na CCJ e jogasse aquilo para uma suposta comissão especial que nem sequer foi criada. Isso é enganação absoluta, né? Me engana que eu gosto. É óbvio, eu disse isso com todas as letras, falei, isso é um absurdo que está acontecendo. A turma está se metendo no xadrez 4D, você não entende nada, né? Intergaláctico, raio que os partos. Eu não acho que essa turma vai cumprir o acordo de botar esse troço para votar no começo do ano que vem. Nós vamos tomar totó desses caras. A gente não devia ter jogado para a próxima legislatura a aprovação da anistia na Câmara dos Deputados. Tinha que ter feito o inverso. Tinha que ter exigido do Arthur Lira que ele aprovasse a anistia neste mandato, para só então, eventualmente, a gente dar o pagamento em troca, que é a eleição do candidato dele. Até podia ser um custo aceitável. Agora, você votar em alguém que tem muita ligação com o governo, que os partidos do Centrão estão todos lá, que o PT está apoiando, e achar que esse projeto de lei da anistia vai andar depois disso, eu acho que é uma expectativa um pouco irrealista. Perdão. Eu vou me ter o direito de discordar do meu amigo. Eu acho que
olhando num horizonte de 2026, o Republicanos não acredito que esteja numa chapa junto ao PT. Então, eu acho que o próprio Hugo Mota vai começar a caminhar um pouco mais alinhado à direita. É óbvio que a gente tem urgência, são pessoas inocentes que estão presas, mas queria que já tivesse sido aprovado, trabalhamos para isso, fizemos discurso para isso, mas há um acordo e se tem algo que, mesmo que o Lira tenha quebrado este acordo, mas foi dada a palavra que já no começo do mandato do Hugo Mota vai ser votada anistia, até porque isso encontra apoiamentos no centro. O centro é a favor da anistia. Né? Quem fica gritando sem anistia é os debilóides ali da esquerda, aqueles radical, que eles querem anistia para terrorista e não querem anistia para Débora, que escreveu na estátua ali da justiça, perdeu o mané com batom. É esse tipo de parlamentar que a gente está enfrentando. Então eu vou tentar ser um pouco mais otimista olhando para o horizonte, olhando na eleição de 2026, que se o Tarcísio continuar em São Paulo e continuar no Republicanos, obviamente ele vai estar com o candidato, vai estar com o Bolsonaro como candidato à presidência, e não acredito que o Hugo Mota vai tentar prejudicar essa aliança. Então, do meu ponto de vista, quero acreditar, quero ter uma esperança agora natalina, que lá nós em fevereiro já consigamos aprovar esse projeto de anistia e colocar essas pessoas inocentes de volta à liberdade. Para nos assistir hoje, ao vivo, às 20 horas, clique na playlist. Show.